nova chance, eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Bem, boa noite, queridos, graça e paz. Bom podermos estar juntos, né, mais uma vez. Vamos estar hoje, né, celebrando a ceia do Senhor. Eu te convido a orarmos, né, fecharmos os nossos olhos, falarmos com Deus, entregar esses minutos, né, em que vamos prestar ao Senhor. E assim eu te convido, né, a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, mesmo que aí, né, na sua casa, e vamos orar, né, porque vamos iniciar este culto, prestar este culto ao Senhor, dedicar esses minutos ao Senhor, e hoje de maneira especial, lembrando, né, de maneira mais forte, mais intensa, o que Ele fez por nós, a demonstração do seu amor, Pai, por cada um de nós. Então feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, pelas Tuas maravilhas sobre nós, obrigado, Senhor, porque Tu é um Deus carinhoso, um Deus que se importa com cada um de nós. Ó Deus querido, o Senhor tem nos poupado, o Senhor tem nos livrado, mesmo sem nós merecermos, Senhor. Porque o que nós merecemos é a morte, o que nós merecemos, ó Deus, é o pior de todas as coisas, mas o Senhor tem nos poupado e nós reconhecemos as Tuas misericórdias sobre nós. Nós Te louvamos, Senhor, com um coração alegre de saber que o Senhor tem sido bom para conosco, Senhor. Aqui, ó Deus, nós estamos reunidos e também os irmãos em suas casas e vamos dedicar esses minutos ao Senhor. O Senhor que é digno de toda honra, de toda glória, o Senhor, nós dedicamos esses minutos de nossas vidas. Dedicamos este tempo, Senhor, de maneira exclusiva ao Senhor, para que o Senhor, ó Deus, receba os louvores que vamos cantar, mas acima disso, Senhor, a gratidão que sai de nossos corações, que o Senhor, por certo, que sonda e conhece os nossos corações, possa enxergar, que o Senhor possa receber aquilo que prestamos ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com mais alguns cânticos?
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. As crianças vão cantar um hino também, não? Não? Então vamos dedicar alguns minutos também à palavra do Senhor. Seguindo ao nosso tema, o tema proposto. Nós estaremos lendo em 1 Coríntios, no capítulo 15. E eu convido a você a abrir também as Escrituras, lermos juntos em 1 Coríntios, capítulo 15. Quando Paulo instrui a igreja aos Coríntios, a partir do verso 50, embora possa ter sido destacado apenas o verso 55 ao 57, vamos ler, desde os 50 até o 58, onde se encerra uma ideia. Que diz assim, a partir do verso 50 de 1 Coríntios: Mas digo isto, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eu vos digo um mistério: nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão imperecíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que perece se revista do imperecível, e o que é mortal se revista do que é imortal. Mas quando o que parece se revestir do que é imperecível e o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita: a morte foi engolida pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que ainda temos de abrir a Tua palavra, pelo privilégio que ainda temos de cultuar ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ainda fala com cada um de nós. Senhor, nós estamos de coração aberto nesta noite. Que o Senhor, ó Deus, transmita o Teu recado à Tua igreja, àqueles que Te ouvem, àqueles que
prestam atenção na tua palavra, Senhor, que sejam sensíveis à tua voz, que possam estar de corações abertos, Senhor, prontos a receber a tua mensagem e deixar ser moldado pela tua palavra, em nome de Jesus. Aqui, ó Deus, me coloco à disposição do teu Santo Espírito mais uma vez, para ser usado por ti, para falar aos teus, em nome de Jesus, é a oração que faço. Amém, Senhor. Bem, queridos, estamos aí seguindo um tema proposto este mês, né, e o último deste mês, em que fala do poder de Jesus. O poder, né, de Jesus que se manifesta, né, ou que se manifestou e se manifesta ainda de diversas formas em que nós podemos compreender por aquilo que foi feito, embora o poder de Jesus, ele jamais será compreendido por um todo, porque o Senhor é Deus. Mas, diante daquilo que ele se revelou, nós podemos aprender um pouco diante do seu poder. E, né, nós tivemos vendo ao longo deste mês, várias vezes, e acho que o vídeo fica aí gravado, salvo aí, né? Você pode voltar, se você não viu uma outra live, você pode voltar, né? Tem essa condição de você ir lá no dia e nos outros dias e ver, assistir, ouvir, mas, né, se você tem dúvida, tenho certeza que diante da palavra do Senhor, você não vai ter mais dúvida do poder de Deus. E nós vemos o poder de Deus sobre as forças malignas, sobre o demônio, sobre o mal, o poder de Jesus sobre essas coisas, ou sobre esses seres. Nós vemos o poder de Jesus, né, também sobre a natureza, né, sobre, né, a força da natureza e tudo mais. Nós vimos o poder de Jesus, né, também, né, um poder que cura, o poder de Jesus que atua de forma grandiosa, e nós podemos ver esse poder de Jesus, né, de diversas formas. E hoje nós vamos, né, dentro desse tema proposto, também olhar nas Escrituras o poder de Jesus que transforma. Preste bem atenção, o poder de Jesus transforma. É muito comum, infelizmente, até mesmo dentro daqueles que ainda já experimentaram um pouco da fé em Cristo, negarem o poder transformador do Senhor. Estão desacreditados do agir de Deus, da transformação do Senhor na vida do ser humano e muitas vezes na sua própria vida, e isso é muito triste, porque o poder de Jesus é também um poder que transforma, um poder capaz de transformar vidas. E podemos, né, claramente recitar vários irmãos da igreja ou da família, né, e que tiveram uma transformação incrível e para muitos inacreditáveis. Talvez você já deve ter se esbarrado com alguém na rua e que você levou um susto. Como assim? Como aquela pessoa está servindo ao Senhor? Está tão estranho. Está tão... Espera aí, o que houve? Houve uma transformação do Senhor. Como aquela pessoa era tão estúpida, arrogante, como aquela pessoa, né, tinha uma boca tão suja, uma pessoa... Como pôde acontecer? Porque Jesus transforma. E infelizmente, né, você não pode recair a mesma coisas que muitos, às vezes, têm caído na besteira de não acreditar na transformação do Senhor pode fazer, porque Ele tem poder para isso. É preciso que você compreenda esse poder transformador. Jesus transforma. Jesus transforma, né, e ali várias, né, coisas poderíamos citar como objetos, e tudo que Ele quiser teria poder para isso. Quando foi tentado, Ele foi tentado a transformar pedras em pães, já que estava com fome. Alguém pode dizer, porque Ele não conseguiu transformar? Ele não quis transformar. Ele não quis transformar, porque Ele quis mostrar, né,
quão maior era o seu poder diante dali do inimigo. Mas não vamos entrar nessa questão. O que é fundamental que você compreenda, que aquilo que você vê nas pessoas, aquilo que você já viu em alguém um dia, é sim o poder transformador de Jesus na vida de alguém, na vida de um ser humano. E Jesus transforma, de verdade Ele transforma. Podemos ver vários personagens na Bíblia, várias passagens na Bíblia, porque Jesus, né, fez no passado, né, e faz no presente. E não sei se você concorda e tem essa mesma autoridade para falar isso, mas eu sou um transformado de Jesus e ainda vivo sendo transformado por Ele. Você pode confirmar isso também? Sendo assim, o texto nos fala sobre essa transformação do Senhor, esse poder transformador do Senhor, né, em uma escala imensurável, que nós não temos condições de medir, se não for, né, contemplar pelos olhos da fé. O texto em que nós lemos, quando fala, né, logo dentro do capítulo 15, sobre a transformação, o corpo e tudo mais, nós vemos esse finalzinho, para mim, uma palavra de consolo, né, uma palavra de conforto, uma palavra de esperança e uma palavra que revela, né, essa autoridade, esse poder de Jesus e, acima de tudo, um poder transformador. O texto nos fala sobre, né, a esperança em que havia na igreja e que também deve haver muito forte na igreja ainda em nosso tempo. A esperança do que acontece com cada um de nós, seres humanos, que cremos em Cristo Jesus, que temos já uma experiência verdadeira e sincera de fé e que já fomos alcançados, já fomos lavados e remidos no sangue, né, deste que é o nosso Cordeiro. Veja, o texto nos revela, né, que carne e sangue não podem herdar o reino, né, de Deus, não podem herdar, né, nada daquilo que que transcende, né, a nossa vida aqui, aquilo que vai além da matéria aqui, não pode herdar, né, o espiritual, uma maneira que eu vou tentar trazer que seja mais simples para que você compreenda, porque aquilo que é material, né, não pode, né, acompanhar aquele que é espiritual, e vamos existir diante daquilo que é espiritual, até porque aquilo que é material é matéria e se desfaz, mas aquilo que é espiritual permanece, né? Essa é um pouco da ideia. E ele vai dizer que carne e sangue não pode herdar o reino, porque são perecíveis, são coisas que são destruíveis, que vão acabar. Mas se vamos ser destruídos, se vai haver uma destruição, se vai acabar, pense comigo, como vamos herdar o reino dos céus? E por isso vem um poder fantástico, né, que é um poder transformador. E assim vem aqui, sem querer fazer um estudo sobre o assunto, porque não nos cabe nesse momento apenas compreender o poder de Jesus, o poder transformador. A palavra nos fala e nos dá essa convicção de que haverá uma transformação, né, a transformação daquilo que é matéria, né, para aquilo que é espiritual, e ele vai dizer daquilo que se corrompe, daquilo que se desfaz, para aquilo que não se desfaz, até porque nós somos mortais e vamos ser transformados naquilo que é imortal, e ele vai trabalhando, né, essas comparações para falar da transformação que Deus faz. Logo, nós hoje vemos a transformação, né, em que ele faz dentro da nossa vida, uma transformação já visível, prática a cada um de nós, mas essa transformação de maneira completa irá acontecer, né, num tempo determinado por Deus. E aqui o texto fala que aqueles que morreram em Cristo serão transformados. Não é a primeira vez que Paulo falava isso, ou tinha deixado isso relatado e que nós temos como palavra de Deus. E também, né, aqueles ou nós que somos vivos também
passaremos por essas transformações. E dentro deste contexto, ele relata sobre o poder de Jesus, né, diante da morte, porque se nós estivermos vivos, nós seremos transformados para, verso 50, irmos ou herdarmos o reino de Deus, seremos transformados para podermos, né, estarmos com o Senhor. E se já morreu, logo, né, o processo é diferente, porque não haverá mais a matéria. Então já é um outro princípio, então não passa por esse processo. E ele vai dizer, eu vos digo, nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados. De uma maneira ou de outra, é preciso que aquilo que se é destruível, aquilo que acaba, aquilo que é matéria, seja transformado para que venhamos ter uma vida e uma aproximação com o Senhor. Enfim, quem é que faz essa transformação? Quem é que nos garante que essas coisas de fato serão realizadas? O Senhor Jesus. Né? Porque Ele tem este poder transformador. E, por fim, o verso em que destacamos, o verso que entra dentro dessa explicação e que eu não faço por completo aqui, apenas de maneira bem simplificada, aonde nós vamos ler a partir do verso 55, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? E ele vai dizer, onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Que vitória é essa? Né? Que conquistas são essas que nós alcançamos por meio de Cristo? E aí dentro desse contexto em que nós estávamos falando, que é sim em relação à morte, em relação à transformação, esse poder que Jesus faz e realiza e tem, né, de fazendo na vida dos servos do Senhor. Logo, nós podemos, né, ver esse poder transformador e que dentro do enredo da vida do Senhor é bem visível, bem compreensível se nós olharmos os evangelhos e ver o poder em que Jesus tinha para transformar. E não falo apenas de água em vinho, né, mas a transformação em indivíduos, em pessoas, a transformação aqui, né, de algo que parecia ser difícil, uma transformação, né, em que não anula outro, mas que traz possibilidades em muitas vezes. E logo o texto mesmo fala, no verso 53, uma transformação daquilo que é mortal para aquilo que é imortal. O próprio Jesus foi ainda visto pelos discípulos e por tantos outros de uma forma diferente, já por um processo de transformação. É disso em que o Jesus nos fala e o Paulo já também nos ensina, essa transformação do poder de Jesus. Bem, e aí ele vai falar que esse poder transformador é capaz até mesmo de transformar a morte em vida. E é isso que é interessante, e eu vejo essa citação, né, do profeta, né, uma citação em destaque aqui no livro, na carta, é uma citação até mesmo, né, com um tom, né, diferenciado, um pouco, né, um ar um pouco de deboche diante da realidade, tamanha fé, e que o texto nos destaca, o que nos coloca diante da situação que é séria. E ele vai dizer, né, a morte foi engolida pela vitória, né, e usa palavras até mesmo, né, e que trazem nos traz essa ideia, né, um pouquinho, né, de desprezo, no sentido de nos trazer essa confiança de falar da situação. E ele diz, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde? Porque aquele que tem poder para transformar, ele transformou também a morte em vida. Pois o próprio Senhor, quando passou pela morte, o transformou em vida. Não foi, não é apenas hoje que já
vimos isso nas Escrituras. Em outra oportunidade, ainda este mês, quando estávamos olhando o poder do Senhor, esse poder transformador aqui que vamos destacar, ele também, pôde pegar seres humanos que já estavam mortos e transformou eles em pessoas vivas. Pessoas mortas foram transformadas em pessoas vivas, porque o poder de Jesus é um poder imenso, um poder que transforma a morte em vida. E ele fez assim com pessoas, e ele fez assim consigo mesmo. É um poder que transforma vidas, que transforma a morte em vida. Também nós podemos olhar esse poder de Jesus diante da sua vida, até além do texto, logo além deste texto, o poder de Jesus que transforma aquilo que é mortal naquilo que é imortal. Essa é a promessa do texto a cada um de nós. É a promessa daqueles que estão em Cristo Jesus, que essa renovação, essa transformação, ela se inicia em cada um de nós, quando nos decidimos, quando procuramos caminhar com o Senhor, quando nos colocamos à disposição do Senhor. Ele vem transformando as nossas vidas, e Ele transformará por completo, quando transformará aquilo que é mortal naquilo que é imortal, que acontecerá no dia determinado pelo Senhor, que transforma também a derrota em vitória. Porque se algo derrotava, ou aquilo que te derrotava, que já te colocava como um derrotado diante da vida, que é a própria morte, Jesus, ele tem o poder de transformar essa derrota em vitória. Por isso, que nós devemos dar graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós nos reunimos, é para agradecermos a Deus. Eu sei que muitos têm a ideia de congregar, de ir à igreja para receber bênção, mas a palavra de Deus não nos fala sobre isso. Ela nos fala de estarmos juntos, de congregarmos, de reunirmos, de irmos à igreja para celebrarmos a Deus. O motivo pelo qual vamos à igreja, ou que estamos como igreja, somos igreja, não é ao nosso benefício, não é para nós, mas é para Ele. E é muito importante que você entenda isso. O principal motivo é esse. Lógico que nós temos desejos e que, associados ao desejo do Senhor, as coisas se completam. Mas, ainda falando desse poder transformador de Jesus, que aqui nós pegamos o máximo não porque terminou ou porque tem um limite, mas o máximo daquilo que a Bíblia nos apresenta que ocorrerá em nossas vidas. Porém, nós podemos olhar para trás. Eu gostaria de ainda destacar mais algumas coisas nesse poder transformador do Senhor. Veja, quando nós olhamos lá os evangelhos e lemos, nós vamos ver que esse poder transformador de Jesus é um poder que pegou, ou que agiu na vida, o que foi feito na vida dos discípulos de Jesus, foi algo incrível. Lembra de Pedro, diante da sua atividade, diante ali da sua pescaria, e ele estava ali exercendo a sua função, pescando e tudo mais, até que ele teve, junto com outros, os primeiros discípulos, tiveram um encontro com o Senhor, e ali Jesus anuncia que os faria pescadores de homens, uma transformação daqueles que pescavam peixe para pescarem homens, e de fato, eles foram pescadores do reino de Deus. Que lindo foi a transformação de Pedro, e que não foi apenas naquele dia, mas foi um processo contínuo em sua vida, porque outrora ele, alguém que era impulsivo, alguém que tomava algumas atitudes meio que precipitadas, mas também tinha uma certa coragem, ao mesmo tempo demonstrou medo, mas foi passando por um processo de transformação incrível, ao ponto de dar a sua vida em favor do Evangelho. E Pedro teve uma vida realmente
transformada pelo Senhor, nos deixando um grande exemplo. O próprio apóstolo Paulo, que perseguia a igreja, que fazia, né, o mal à igreja do Senhor, um homem que, né, tinha um grande conhecimento e que prejudicava a igreja naquilo que era possível. Um homem que foi atuante contra a igreja do Senhor, mas foi transformado pelo poder de Jesus ao ponto de se tornar um crente em Cristo e surpreender aqueles que o acompanharam. Porque agora, em vez dele perseguir, ele passou a ser perseguido por pregar o Evangelho. Que transformação! E não foi apenas ali, porque ele foi transformado dia após dia pelo Senhor. Logo, também podemos lembrar de Zaqueu, uma passagem muito conhecida, onde Jesus tem um encontro com Zaqueu. Lembra aquele que, né, sobe a uma árvore para poder ver o Senhor? E quando ele tem aquele encontro com o Senhor, que encontro! Porque ele pôde experimentar ali a transformação do Senhor. Desce depressa. E aquela descida, né, para os braços do Senhor, foi para uma transformação. Uma transformação aonde logo o texto nos fala, em que ele, olha, se eu fiz algum mal a alguém, eu quero restituir, eu quero mudar. Esse poder transformador de Jesus despertou nele a justiça, despertou nele a vontade de corrigir os seus erros, de mudar as suas falhas, aquilo que ele fazia de errado, porque o poder de Jesus transformador é maravilhoso. Esse poder que transforma, e é preciso que cada um de nós venhamos acreditar nisso. Acreditar que Jesus transforma, porque muitas pessoas dão desculpas diante das suas falhas, diante dos seus erros, diante da sua incapacidade. E aí, não dá, eu sou assim, não pode, eu não consigo isso, não, é do meu jeito, é isso, aquilo, outro, ou até mesmo, preste bem atenção, até mesmo confiam em outras coisas que podem mudá-lo, mas não em Jesus, não no Senhor, não no poder que esse Jesus tem para transformar. É importante que nós, igreja, jamais venhamos perder essa esperança, porque vamos precisar dela enquanto vivermos. Precisamos dela, né, em toda a nossa vida, acreditarmos e sermos testemunhas vivas deste poder transformador. É muito comum ouvir crentes falar da transformação que Jesus fez no passado. Testemunhos são contados às vezes da igreja, de púlpito. Olha, eu fiz assim, eu era assim, assim, e Jesus mudou a minha vida. Jesus me transformou. E eu fico muito triste, não pelo que Jesus já fez na vida dele, mas porque as pessoas às vezes não dão liberdade para ele continuar fazendo. Porque por mais que as pessoas às vezes tenham se libertado da droga, lá de um vício, precisam ser libertos e transformados de outras coisas, mas ainda ficam presos e contando vantagem da transformação de Deus, e glória a Deus por isso. Mas ainda precisam ser transformados de muitas coisas. Como cada um de nós, eu tenho certeza que você também tem algo para ser transformado pelo Senhor. Muitas coisas precisam ser transformadas em nossas vidas. É preciso que você compreenda e deixe ou se permita ser trabalhado, lapidado, construído e mudado pelo Senhor. Esse processo de transformação muitas vezes pode ser doído, pode ser difícil, porque você vai lutar consigo mesmo, querendo negar esse desejo, ou correndo ou fugindo desse agir de Deus na tua vida. Você vai querer de alguma forma escapulir, ou até mesmo já dizer, não, já venci isso. Mas é muito importante que nós venhamos reconhecer que nós não conseguimos a vitória por nós mesmos, mas pelo poder transformador do Senhor Jesus Cristo. É muito
comum as pessoas chegarem na igreja e entenderem até mesmo que ali vai haver pessoas certas, tudo certinho, tudo beleza. Não, porque a igreja deve ter pessoas dispostas a ser transformadas. Nós fomos transformados e precisamos ser transformados a cada dia, porque dependemos do Senhor para isso. E viver na dependência do Senhor é maravilhoso. É maravilhoso. Eu não sei o que precisa mudar na sua vida, mas tem pessoas que não estão vulneráveis às mudanças. É muito mais fácil viver o conforto, é muito mais fácil ficar na minha e não aceitar os desafios do Senhor, não aceitar as mudanças propostas pelo Senhor em nossas vidas. O que preciso mudar? Preciso mudar a minha petulância? Preciso mudar, o meu jeito de ser? O que é preciso mudar? É preciso mudar a minha forma de lidar com os outros? É preciso mudar o quê? O que você precisa mudar em sua vida? Estaria disposto a ser transformado pelo Senhor? Ah, mas já aceitei a Jesus. Estou falando disso. Estou falando de uma vida, uma continuidade, um processo constante de transformação, para que num dia determinado pelo Senhor, essa transformação seja completa. E isso que é mortal vai se tornar naquilo que é imortal. E aí não vai haver necessidade de transformação, porque já foi transformado por completo. Mas é importante que cada um de nós, que você esteja disposto a aceitar essa mudança. Sei que é difícil sair do seu conforto, dos seus ideais, porque muitos ideais precisam ser mudados. Não só o comportamento, mas ideais, e às vezes o comportamento precisa ser quebrado aqui primeiro. As pessoas constroem ideais ao longo de sua vida, de sua infância, que precisam ser modificados, transformados, e é difícil, mas é possível, porque a transformação vem de Deus. Agora, o difícil é nós admitirmos, e vale a pena bater na boca, quando na nossa incredulidade desconfiarmos do poder transformador do Senhor. Porque vez ou outra nós somos pegos falando, isso não tem jeito. Seja na vida daquele, do irmão, ou do vizinho, ou seja de quem for. Ah, mas aquilo ali já era, a vida dele não tem jeito. Há pouco alguém falou, olha, mas tivemos o privilégio de trabalhar, lá com o seu Ernesto e tudo mais, na missão, e ali ver um trabalho lindo que se fazia e ainda é acompanhado pelo pastor Emerson, e que nós admiramos muito ainda, e vale a pena ajudar, a missão Bereia. E ali falar, não, mas como assim? Presos são transformados? Presos não tem jeito. Tem. Não para mim, mas o poder de Jesus é transformador, e é capaz de transformar um assassino, uma pessoa de bem. É capaz de transformar, seja lá quem for, em uma pessoa de bem. Você não crê nisso? Já começou a desconfiar do poder transformador de Jesus? Jesus é maravilhoso, e o poder dele transforma. Transformou a minha vida, transforma a vida de várias pessoas, e é tão lindo ver pessoas sendo transformadas ainda hoje pelo poder de Deus. Você já foi transformado pelo Senhor? Está disposto a passar pela essa transformação? Aquilo que precisa ser mudado. Ah, meu jeito, é minha forma de agir, é assim que eu sou. Não. Deus tem poder para mudar, transformar a tua vida, seja o que for preciso. Creia nesse poder transformador do Senhor. Vamos orar ao Senhor e vamos entregar as nossas vidas. E se você acredita que Deus transforma, e que você acredita que Deus pode transformar aquilo que precisa ser transformado na tua vida,
eu te convido a orar comigo. E aquilo que você for fazer, ou aquilo que precisa, perdão, ser modificado na sua vida, coloque diante de Deus agora. Fale com o Senhor. Se você estiver sozinho, expresse com seus lábios. Se você às vezes está um pouquinho mais vergonhoso, tem alguém próximo, pelo menos mentalize. Coloque no seu coração, assim nós dizemos. Mas fala: Senhor, eu preciso mudar nisso aqui. Eu creio que o Senhor tem poder para mudar. O Senhor já mudou tanta gente. Como que o Senhor vai mudar a tua vida? Eu creio. Creia também que Deus pode sim, tem poder para mudar aquilo que for preciso na tua vida, querido. Mas é preciso que você creia. É preciso que você entregue a sua vida nas mãos dele. Deposite, confie que de fato ele há de trabalhar e modificar. Seja o que for. Por mais que a ciência diga que não é possível, para Deus é possível. Para Jesus é possível. Ele já provou isso. Nós não estamos falando de conteúdo científico. Nós estamos falando daquilo que é impossível cientificamente. Porque aquilo que é mortal para a ciência jamais vai ser imortal. Aquilo que é visível não vai ser invisível. Aquilo que é corruptível jamais vai ser incorruptível. Não, isso não é ciência, isso é fé. Então é preciso que pela fé você creia no poder transformador do Senhor. Vamos orar. Deus, estamos diante da Tua palavra em que nos fala do Teu poder transformador. Sim, Jesus. Como o Senhor transformou vidas no passado, pessoas que foram alcançadas e transformadas pelo Teu poder, Senhor. O Senhor transformou, sim, coisas, mas a Tua palavra nos fala de transformações em nossas vidas, na vida dos Teus servos, da Tua igreja. A Tua palavra nos fala que essa transformação ela é contínua, e essa transformação ainda por completa acontecerá quando o Senhor assim quiser. Mas, Senhor, nós entendemos por meio da Tua palavra que precisamos passar por uma transformação dia após dia. E aqui a Tua igreja, Senhor, cada um de nós, lembramos, Senhor, e colocamos diante de Ti aquilo que precisa ser transformado em nossas vidas. Porque nós somos imperfeitos, nós ainda somos corruptíveis, nós ainda somos mortal, nós ainda somos falhos e precisamos do Teu agir, do Teu poder transformador, Senhor. Não nos deixe se conformar, Senhor, com aquilo que o Senhor já fez, mas ainda precisamos muito mais do Senhor, que venha nos transformar dia após dia, porque queremos ser, Pai, servos melhores, pessoas melhores, Senhor. Ó Deus, cada um mesmo em sua casa ou aqui, e que tem colocado, Senhor, diante de Ti, e o Senhor que sonda os corações, sabe daquilo que cada um precisa, que o Senhor Jesus, diante do Teu poder, transforme, Senhor. Transforma, Senhor, o mal. Transforma, Senhor, a boca. Transforma, Senhor, aquilo que precisa ser transformado. Transforma, Senhor, o viciado, Senhor. Transforma, sim, ó Deus, aquele que comete erros de maneira constante. Ó Deus, o fraudulento. Pai, transforma, Senhor, aquilo que precisa ser transformado. Transforma, ó Deus, os pecados. Transforma, ó Senhor, a vida dos Teus servos, da Tua igreja. Transforma para que haja a libertação, Senhor. Transforma, Senhor, para que possamos ser servos melhores, testemunhas melhores do Senhor e principalmente do Teu poder em nossas vidas. Transforma, Senhor. É o que eu te peço, Jesus, em minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida de cada um que assiste essa palavra, Senhor. Que o Senhor transforme, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Esse Jesus que transforma, que faz proezas, é o mesmo que nós celebramos nessa noite. E ainda dentro desse texto, nós podemos contemplar na cruz um episódio onde Ele dá a sua vida por nós.
e nós podemos contemplar essa vitória sobre a morte. E faz muito sentido esses versos, porque é uma expressão, embora tenha a pergunta, mas que nós já temos a resposta, e que diz: onde está a morte, a tua vitória? Quando nós olhamos para o primeiro, aquele que venceu a morte, que foi o nosso Senhor, e que nós podemos olhar, e daqui olharmos e imaginarmos a sua superioridade, e Senhor, como vencedor, porque tiraram, ou procuraram, né, de uma forma, né, matar, ou que a morte veio contra o Senhor, mas ele saiu dali, ele saiu daquela cruz, ele saiu da morte como vitorioso, e glorificado seja o Senhor por isso. E daí vem a pergunta: onde está a morte, a tua vitória? Porque a morte parecia imbatível, e até hoje, como nós já falamos, uma outra oportunidade, alguém dizer: para tudo tem jeito na vida, menos para a morte. E tem jeito, porque Jesus dá jeito até mesmo para a morte. E aonde está a morte da vitória? Onde está a morte? O aguilhão que ceifa, que leva, que cutuca, onde está? Não teve poder sobre o Senhor, porque o nosso Senhor vive e reina, porque o nosso Senhor é soberano e tem vitória sobre a morte, e transforma aquilo que é triste, que é a morte, transforma aquilo que é ruim, a derrota, que a morte é uma derrota, transforma em vitória, transforma em alegria, transforma em celebração. Nós estamos aqui também no quarto domingo, como já temos o hábito de fazer, para lembrarmos daquilo que Jesus fez por nós, nos trazendo essa alegria, essa certeza, essa convicção de que Ele foi o primeiro, mas nos garante também que teremos vitória sobre a morte, porque Ele mesmo disse: mesmo se morrermos, tamanho o seu poder que nos transforma, mesmo se morrermos, sairemos vitoriosos, porque Jesus nos dará a vitória sobre a morte. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do Senhor Jesus Cristo. Você é um vitorioso em Cristo? Já tem essa certeza de que por mais que haja morte na tua vida, a tua vitória é garantida, porque você está firme em Cristo Jesus? É com esse sentimento em que nós celebramos a ceia do Senhor, porque nós olhamos para os emblemas, seja por meio do cálice, seja por meio do pão, em que nós lembramos dos feitos do Senhor, como Ele mesmo nos pediu. E eu gosto muito de dizer isso. Ele é tão precioso, sabendo da nossa incapacidade, porque Jesus, se Ele não institui os elementos, porque o pão, porque o cálice, do jeito que nós somos pecadores e falhos, já tínhamos deixado isso tudo de lado, já vira uma bagunça, infelizmente, muitas vezes na igreja e nas igrejas. Imagina se Ele não tivesse pego, porque isso nos faz associar, lembrarmos de uma maneira muito forte. Foi feito assim com o povo de Israel, por que não com a igreja? Ele instituiu, uma das poucas coisas, Ele instituiu esses emblemas. E temos aqui o suco de uva, que claramente nos faz lembrar do sangue de Jesus, um sangue que foi derramado por mim, miserável pecador. Eu aceitei que foi derramado por mim. Você aceitou que foi derramado por você? Igreja, tenho certeza que se você é igreja do Senhor, já passou pelas águas, tem comunhão com Deus, você sabe o significado deste cálice, sabe daquilo que ele representa, porque se Jesus não tivesse passado, tivesse feito isso, nós não íamos alcançar a remissão de nossos pecados. Logo,
Quando também nós olhamos para o pão, nós lembramos do corpo do Senhor. Lembramos de uma morte. Me vem à mente, queridos, quando celebro a ceia, a primeira imagem que me vem, não sei se acontece contigo, a primeira imagem que me vem é de Jesus na cruz. O corpo, o pão, o corpo dele, machucado, um corpo maltratado, um corpo que escorria sangue. E na cruz eu consigo pensar e imaginar Jesus crucificado, o seu corpo, o sangue escorrendo. E aí me vem à mente, por que ele fez isso? Para quem ele fez isso? E aí eu logo vejo, por mim, tão miserável, não merecia isso. Mas que graça, que amor. Por quê? Este ato de Jesus é o ato em que me traz a reconciliação com Deus e que me torna uma nova criatura, um ato que faz uma obra grandiosa na minha vida, que me traz grandes privilégios, e um deles é o poder transformador para a eternidade. Sendo assim, Jesus nos orientou e por tradição foi seguida a igreja, como o apóstolo Paulo mesmo ensina em sua primeira carta aos Coríntios, por tradição, em que ainda na noite que estava para ser traído, ele com os discípulos pega o pão, dá graça, compartilha e diz: olha, este é o pão, é o meu corpo. E também ele pega o cálice, apresenta aos discípulos e fala: ó, tá vendo? Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. E ele trabalha esses elementos como sendo ele, como sendo, né, o próprio, e que nós deveríamos fazer isso em memória dele. Em obediência ao Senhor, em memória do nosso Salvador, é que nós participemos desse momento. Sabe o que mais me alegra? Porque ao mesmo tempo que eu vejo a cruz, mentalizo a cruz, o corpo, o sangue, eu também não consigo me entristecer, porque eu sei que ele saiu dali vitorioso. É como se nós já tivéssemos visto alguma coisa e já sabemos o resultado final. E o final é a vitória. Nós não vemos um derrotado na cruz, mas nós vemos um vitorioso que vive e que intercede por nós. Espero que cada um de vocês tenham preparado o seu pão diante da sua simplicidade, a sua forma de fazer. Nosso Jesus é simples. Muitas vezes nós caprichamos demais porque queremos fazer o melhor. As irmãs botam uma coisinha arrumadinha, botam um negocinho, uma mesinha. É o capricho, é o carinho de querer fazer sempre o melhor. Mas na sua condição, fez de um jeito, fez do outro. Você procurou fazer o seu melhor. Que lindo que deve ter ficado. Porque Jesus vai olhar aquilo que sai do teu coração. Porque se a irmã quiser arrumar isso aqui bonitinho, mas por vaidade, com o coração todo ruinzinho, nada disso aqui vai chegar. Por isso, né, eu sei que aqui foi feito com coração, com carinho. Tenho certeza que você também fez. Vamos dar graças pelos elementos, compartilhar com cada um, né, e assim vamos celebrar esse momento. Eu desafio você a pegar o pão, o cálice, vamos dar graças e assim vamos celebrar esse momento a ceia do Senhor. É uma experiência nova para você, para mim também, né? Para todos nós, ou para muitos de nós. E vamos fazer assim, vou limpar a minha mão aqui com álcool gel, embora não vou tocar nos utensílios aqui de maneira direta, mas vamos fazer um procedimento.
Não sei se ajuda muito. Vou pegar o microfone de novo e tudo mais, mas foi solicitado. Fique de pé, irmãos. Vamos dar graças. Aqui diante de nós, o cálice, o pão. E vamos assim dar graças e repartir entre nós. Desafio você a fazer também na sua casa. Ok? Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado por este pão, obrigado por este cálice contendo o suco da uva. Em obediência aos teus ensinamentos, à tua palavra, nós celebramos ao Senhor na esperança e na expectativa que logo chegará, em que o Senhor venha buscar a tua igreja, Senhor. Em obediência ao Senhor, a tua voz, ainda nos últimos dias que esteve entre nós, nós cumprimos com a tua palavra, Senhor, nessa oportunidade. Separamos aqui o pão, separamos aqui o cálice, para lembrarmos do que o Senhor fez por nós. Te damos graça, Senhor, porque temos este pão. Te damos graça, Senhor, porque temos este cálice com suco de uva. Mas, Senhor, te damos graça infinitas, Senhor, graças, sim, ó Deus, por aquilo que eles representam em nossas vidas. Porque, ó Deus, eles falam aos nossos corações, nos despertam para a obra redentora que o Senhor fez por nós. Eles nos falam da tua vitória, daquilo que o Senhor nos proporciona. Nos fala da nossa salvação. Ele nos fala da comunhão que temos contigo. Quantos privilégios que o Senhor nos dá, Senhor. Por isso, nós te louvamos, te damos graças. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como o orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Pegou o seu pão, o seu cálice. Vamos ficar de pé? Vamos ainda? Obrigado, Senhor. O Senhor é maravilhoso por nós. Obrigado pelo teu infinito amor por cada um de nós. Ó Deus, obrigado por esse privilégio de poder participar, Senhor, de consciência tranquila, de que estamos em paz e comunhão contigo e com os irmãos. Obrigado por tudo que fez por nós. Ó Jesus, que possamos, Senhor, também tornar esse privilégio possível a tantos outros que nós conhecemos e que nós não conhecemos. Que possamos, Senhor, tornar essa oportunidade e privilégio às pessoas à nossa volta. Nós te agradecemos e te pedimos que o Senhor nos use para isso. Damos graças, Senhor, por tudo que fez por nós. Amém, Senhor. Comemos o pão, bebemos o cálice. É possível cantar mais um hino? Vamos cantar um hino. Eu gosto muito do 515, não é isso? Pode ser? Esse aqui é no hino 515. Mas ele
ele tem uma mensagem de grande alegria para mim, para a igreja de uma maneira geral. Porque o verdadeiro sentido de celebrarmos a ceia do Senhor não é celebrar a morte, mas a vitória. E ele, quando cantamos, nos desperta essa expressão de que Jesus ressuscitou. Vive, vive, vive. Vamos cantar ao Senhor com esse cântico? Vamos louvar a Deus. Já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, Ele a salvação nos dá, aleluia. Uma vez na cruz sofreu, aleluia. Uma vez por nós morreu, aleluia. Mas agora vive está, aleluia. E para sempre reinará, aleluia. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, Ele a salvação nos dá, aleluia. Uma vez na cruz sofreu, aleluia. Uma vez por nós morreu, aleluia. Mas agora vive está, aleluia. E para sempre reinará, aleluia. Amém. Para sempre ele reinará. Espero que você permita ele reinar em sua vida também. E que, por certo, não tem coisa melhor do que ser guiado, moldado pelo Senhor. Maravilhoso é esse privilégio de ser guiado por Jesus. Queridos, vamos terminar esse momento. E eu faço aqui algumas considerações finais, lembrando que na quarta-feira estamos aqui juntos mais uma vez, em que vamos ter um momento em especial aos aniversariantes do mês. Então, vamos fazer um culto, uma live mais direcionada, porque é nosso hábito de fazer isso, né, nas últimas quarta-feiras do mês ou na quarta, e vamos manter também esse nosso momento com os aniversariantes do mês. Se você fez aniversário esse mês, não deixe de, né, participar, de assistir, compartilha também. Vamos fazer esse culto de gratidão, por que não? Lembrar daqui das pessoas, né, dos irmãos. Dá uma olhada também, né, se possível, irmãos, ali no aniversariante no Facebook, a gente possa estar ali, que são, aí estão juntos com a igreja, né, no Facebook da igreja, porque acho que fica uma listazinha ali, a gente pode estar olhando também, orando por vocês que fizeram aniversário esse mês. Então é um tempo que vai ser muito bom para as nossas vidas, para a sua vida. Quarta-feira, o horário está sendo novo, tá? 7h30, não esquece. E, né, peço mais uma vez à igreja, aos irmãos, que compartilhem, pessoas que estão assistindo, né, vão tornar esse momento que está sendo agradável para você, para que seja também agradável a tantos outros. Compartilhe, fale, expresse, né, aí.
pedir também aos irmãos para compartilhar, porque você está vendo a gente, mas a gente não está vendo vocês. Então, é bom que você comente, que fale também, aí, que expresse, para a gente saber, poxa, que legal, a gente tem se dedicado, tem vindo aqui, né, os irmãos estão se dedicando, ensaia, né, se esforçam para preparar tudo, arrumar tudo. É muito bom quando a gente observa que vocês estão vendo, que estão compartilhando, que comente. Poxa, vocês vão dar uma força muito grande, né, porque nos alegra o coração saber que vocês também estão acompanhando. E coisa sei quem fez, né? Mande uma foto aí pra gente também, compartilhe com a gente, para que a gente possa também ver, poxa, ali meu irmão participou, o outro também, né? A gente possa se alegrar junto aí, ok? Compartilhe aí no grupo da igreja, ou mesmo no Facebook, né? Comente, é isso que eu peço aos irmãos. Vamos terminar com, né, o texto em que nós já terminamos, o verso já comum também em nossa igreja, e que chamam, né, de bênção apostólica, que diz assim: que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Que Deus os abençoe. Amém. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como o orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como o orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão.